Quero saudar os irmãos nessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo no livro de Lucas, capítulo de número 23 e verso 44. Grato a Deus por nos conceder esse privilégio de mais uma vez estar ministrando a sua santa e poderosa palavra. Agradecer ao meu amigo, nos conhecemos há tempos, né? Agora pastor Edson, vai passando o tempo, né? E eu lembro que eu preguei acho que uma ou duas vezes já aqui, 2 vezes, né? Era um adolescente aí. Aleluia. E cremos que nessa noite Deus irá falar conosco. Agradecer também aos pastores deste rebanho. Muito obrigado por nos permitir também estarmos aqui. Creio que Deus irá falar aos nossos corações. Quantos amam a palavra aqui nessa noite? Sabem que desde o começo que eu entrei aqui, eu pedia para o Senhor confirmar a palavra. E desde os primeiros louvores que foram ministrados, Jesus já estava dando ok a essa palavra. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 44. Agradecer também a minha esposa que está ali, Andriele. Deus abençoe. Meus pastores também estão aqui, pastor Leonardo, a pastora Daiane. Se eu puxar alguma coisa fora que eles me puxam a orelha. Então, nós vamos pregar a Bíblia aqui nessa noite. Meu pai também que vem comigo, Deus abençoe. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 23 e versículo de número 44. Quem achou, diga um amém bem forte. Amém. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Verso de número 45. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Eu convido a você a largar a sua Bíblia no banco, não desfazendo a oração do irmão, mas a palavra de Deus diz que a oração, ela é a chave da vitória. Então feche os teus olhos juntamente comigo, bote a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse primeiro dia de evento. O Senhor me trouxe até este lugar, ó Pai. O Senhor já sabia quem ia estar aqui essa noite. O Senhor já sabia a mensagem que seria ministrada, Senhor. Toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo louvor, toda exaltação nós damos a Ti, Senhor. Que o homem diminua totalmente para que Tu cresças, Senhor. Que o Teu nome por mais uma vez venha a ser glorificado. Eu não sei, Senhor, o que Tu preparou para nós até o final deste culto, mas se Tu quiseres curar, Senhor, Tu tem liberdade para curar. Se Tu quiseres, Senhor, trazer libertação, Tu tem poder para trazer libertação. Se Tu queres salvar nessa noite, Senhor, este culto é para Ti. Esses 3 dias de evento é para Ti, Senhor. A honra, a glória, o louvor, nós rendemos tudo a Ti nessa noite. Glorifica o Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E você senta glorificando ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, estudando esta palavra, há algum tempo atrás, eu estava lendo um livro e algo me chamou muito a atenção, aonde ali estava escrito que o símbolo da fé não é a manjedoura. O símbolo da fé
não é o túmulo vazio, mas o símbolo da fé é a cruz do Calvário. Se bem verdade é que foi na manjedoura que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu, e também o túmulo ficou vazio quando no terceiro dia ele ressuscitou, mas foi na cruz do Calvário que ele trouxe redenção para o homem. Ou seja, foi na cruz do Calvário que ele trouxe a salvação para a minha e para a sua vida. A mensagem da cruz é a mensagem principal do cristianismo. A mensagem da cruz, ela deve ser a base, ela deve ser a estrutura para todos nós que servimos a Deus. É impossível o homem dizer que serve a Deus, mas não entender o propósito da cruz de Cristo. A cruz atraiu para si todos os holofotes, pastores. A cruz virou o centro da história da humanidade, atraindo para si toda a atenção. A cruz se tornou o alvo, o centro principal. E quando Jesus veio, ele mudou até alguns parâmetros, mudou algumas estações. Se nós pararmos para pensar, antes da cruz, antes de Jesus, não havia uma base, uma linha de raciocínio para os estudiosos, os pesquisadores, os teólogos botarem em pauta as suas teorias, as suas opiniões. Mas agora a cruz veio para se tornar o centro de tudo. E é tão interessante que nós podemos agora pegar qualquer livro aleatório sobre a história do universo, sobre a história do mundo, nas escolas, nas faculdades, e lá vai estar dividido da seguinte forma: o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então nós entendemos que a cruz de Cristo se tornou o centro da história da humanidade. Você está entendendo? A cruz não foi uma obra do acaso. A cruz não foi um segundo plano de Deus para a humanidade. Ou seja, antes de Deus criar os céus e a terra, ele já tinha decretado enviar o seu único filho para morrer por mim e por você. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 18 ao 20, está escrito: pois sabemos que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue, preste atenção, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelada nesses últimos tempos em favor de vocês. Ou seja, antes mesmo de Deus criar o universo, ele já havia decretado que em algum momento no decorrer da história da humanidade, ele teria que enviar o seu filho para morrer por mim, por você, por todos nós que estamos aqui nessa noite. Só que o que eu acho interessante, que Deus não é pego de surpresa. Deus já sabe o final no começo. Não, você não deu glória, eu vou repetir. Deus já sabe o final no começo. Se nós pararmos para analisar a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber quando o povo de Deus está escravizado lá no Egito, e agora o povo de Deus vai ser liberto por Faraó e o seu exército, e eles vão seguir em direção ao deserto. Só que a Bíblia vai dizer que o coração de Faraó agora se endurece. O coração de Faraó se endurece novamente, e ele diz: eu vou atrás do povo e eu vou resgatar o povo de Israel para fazer escravo novamente no Egito. E agora a Bíblia fala que ali Faraó pega todos os seus soldados, todo o seu exército, e vai perseguir
seguir o povo de Deus no deserto. E agora o povo de Deus está marchando. Só que chega um decorrer da história, pastor Leonardo, que quando Israel se depara, na sua frente tem o Mar Vermelho, agora na sua retaguarda tem Faraó e o seu exército. Só que eu venho com a primeira palavra de Deus para os nossos corações essa noite. A resposta que você precisa, ela não vai vir da frente. A resposta que você precisa, ela não vem da sua retaguarda, mas a resposta que você precisa, ela vem do alto, ela vem de Deus. E quem sabe para Israel, aquele caminho que Deus abriu, o Mar Vermelho, foi uma válvula de escape, foi um segundo plano, mas Deus não trabalha com segundo plano. Aquilo que Ele decretou para mim e para a sua vida não é segundo plano. Pode passar o tempo que passar, pode passar o céu, pode passar até a terra, mas a palavra que Ele liberou sobre a mim e sobre a tua vida, ela não passará. Oh, glória ao nome de Jesus. A presença do Senhor está forte neste ambiente. Eu já posso sentir o Espírito Santo se movimentando neste lugar. A trajetória de Jesus na cruz foi tomada por uma decisão conjunta da Santíssima Trindade. Ou seja, estava lá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E junto eles decidiram que no decorrer da história da humanidade seria necessário alguém descer e pagar um preço de sangue. E aqui eu fiz algumas anotações. E qual foi o papel de Deus Pai em prol da cruz do Calvário? É muito fácil. Está no livro de João, capítulo 3 e verso de número 16, que a palavra de Deus vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, ou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o papel de Deus Pai em prol da cruz do Calvário, mesmo eu e você não merecendo, mesmo eu e você não sendo digno, Ele nos amou infinitamente. Ele nos amou como nunca ninguém amou antes. É tão interessante que a nossa visão muitas vezes sobre Deus Pai é de um Deus que está distante, de um Deus que está lá no terceiro céu, assentado sobre um alto e sublime trono, zangado, a ponto de qualquer momento destruir toda a humanidade. Mas daí, lendo a palavra de Deus, nós vamos aprender que o maior gesto de declaração de amor que alguém poderia fazer não foi de um namorado para com a sua namorada. O maior gesto de declaração de amor que alguém poderia fazer não foi de um noivo para com a sua noiva, também não foi de um marido para com a sua esposa, nem muito menos de um filho com a sua mãe ou de uma mãe para com seu filho. Mas o maior gesto de demonstração de amor que alguém poderia ter feito na história da humanidade foi o nosso Deus enviando o seu único filho para morrer por mim e pela sua vida. A palavra de Deus é tão poderosa que ela vai dizer que pode uma mãe esquecer do filho a qual amamenta, todavia eu Deus Pai, eu não me esquecerei de você. Então, se eu fosse você, eu levantava a mão, eu fazia alguma coisa em gesto de agradecimento por este amor, porque Deus nos amou. Se nós estamos aqui nessa noite é porque Deus nos amou. Se este congresso está acontecendo é porque Deus nos amou. Não é porque nós somos melhores, porque se nós for aí fora, tem muita gente melhor do que eu, tem muita gente melhor do que você, prega mais do que eu, toca mais do que você, canta mais do que nós, mas não tem o amor de Deus na vida. Então você é grato. Se você é grato, levante a tua mão e por alguns instantes glorifique e adore ao nome de Jesus.
coisa boa. Ora lá baixora, calamandora lá baixora, candará. Ora calabandou que mintra, calabraçou, bibiquiando, ora lá baixora. Há uma presença aqui que paira neste ambiente, nessa noite. Ah, Senhor, eu tenho pedido, eu não quero ser um pregador emocionalista. Eu não quero ser um pregador formado apenas em teses, em mergulhar na palavra, mas eu quero que o poder de Deus atraia esta palavra, porque o que traz transformação na vida das pessoas, pastor Edson, não é a minha eloquência, não é a minha sabedoria, mas é o Espírito Santo, e Ele está aqui nessa noite, porque eu posso sentir a presença dEle. E se você abrir o teu coração, hoje haverá mudança na sua vida, hoje haverá uma virada de chave no seu ministério, na sua casa, na sua família. E se você crê, levante a tua mão e adore a Jesus. Glória. Qual foi o papel de Deus Filho, ou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em prol da cruz do Calvário? E essa é mais fácil ainda, porque a dívida era impagável. A dívida era impagável. Os louvores foram entoados isso nessa noite. A dívida era impagável, porque era necessário alguém dar a sua própria vida por toda a humanidade. Só que esse sangue não poderia ser um sangue corrompido. Este sangue não poderia ser um sangue no pecado. Este alguém teria que ter uma vida santa. Este alguém não podia ser fofoqueiro. Este alguém não poderia ser crente apenas dentro do ambiente da igreja, mas saía com o pé lá fora e já se desviava. Este alguém precisava ter uma vida de santidade. E o Romanos vai dizer que era impossível pagar a dívida, porque todos os homens pecaram. E daí creio eu que Satanás já está contando vitória. Creio eu que está todo mundo pensando que está perdido, não tem mais jeito, não tem mais solução, e agora nós vamos perecer. Mas creio eu que Jesus se levanta lá do trono e disse: lá embaixo não tem ninguém, eu vou descer e eu vou quitar essa dívida. Só que tinha um porém: ele não poderia descer na sua forma de Deus, ele não poderia descer com o seu poderio, com a sua grandeza, com a sua autoridade. E mesmo ele não podendo descer em forma de Deus, ele diz: eu aceito, eu vou descer lá, e aqui eu deixo toda a minha glória. Filipenses capítulo de número 2, versículo 7 ao 11. Se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E alguém pode dizer: e acabou, e aí não tem mais jeito, não mesmo. O texto continua e vai dizer: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus, todos os joelhos da terra, e todos os joelhos debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você está aqui nessa noite, fique tranquilo, porque a dívida já foi paga, a dívida já foi paga, e não foi com sangue corrompido, não foi o nosso Jesus que muitos estão usando aí como naqueles personagens de filme, com a característica de um homem afeminado. Esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus não é aquele que está ainda numa cruz, mas o nosso Jesus, ele morreu na sexta-feira, mas no terceiro dia o túmulo não estava vazio, porque ele ressuscitou. E nessa noite Ura calabra chúria canto camandô
Eu vou dar lugar aqui nessa noite. Eu não vim como pregador, eu vim como profeta. Nessa noite tem pessoas aqui, a partir deste congresso, são 3 dias de congresso. A partir deste congresso, a tua história vai mudar. A chave de vida, aquela chave, aquela virada de chave que você precisa, Jesus vai virar na tua vida. Não é o pregador, não é os cantores, não é os músicos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que nós venhamos entender o que o Espírito de Deus quer nos transmitir nessa noite, teria muitos, mas eu risquei 3. Eu destaquei 3 benefícios que a cruz de Cristo nos trouxe. Você pode repetir comigo? 3 benefícios. Está muito fraco. 3 benefícios que a cruz nos trouxe. O primeiro benefício que a cruz nos trouxe: pagou a nossa dívida através do sacrifício de Jesus. Sabemos nós que a dívida era impagável até Jesus se candidatar e descer para morrer pela minha e pela sua vida. Livro de Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz do Calvário. Ou seja, Cristo pegou a cláusula que era contra a minha e contra a sua vida e pregou com ele juntamente na cruz. Então cada vez que o soldado levantava o martelo e batia nos pregos, perfurava as suas mãos, levantava o martelo, pregava os pregos no seu pé, perfurava os seus pés, era Jesus está dizendo: a dívida está paga, vocês não devem mais nada. Levante a tua mão que eu vou liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Então pare de dizer para que o seu familiar não tem mais jeito, pare de dizer que na sua casa não tem mais esperança, para você não tem mais jeito, não tem mais solução. Pela cruz de Cristo ainda há esperança. A palavra de Deus vai dizer: enquanto a vida é esperança. Então eu vou liberar uma promessa de Deus, uma palavra profética para a tua vida, para a tua casa. Hoje mesmo Deus visita o teu lar. Hoje mesmo Deus visita a tua família. Hoje mesmo Deus visita aquele familiar que você tentou trazer aqui e ele não está. Hoje mesmo Deus visita aquele teu parente que para você olha, não tem mais jeito, não tem mais solução, o destino é o final, é só morte. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Hoje Deus está entrando lá. Deus está entrando lá. Eu estou como profeta de Deus. Há uma presença aqui neste altar. Este altar é santificado e Deus está visitando pessoas aqui essa noite. Eu não sei se é pessoas que estão aqui ou é pessoas que estão nas casas, que quem sabe nessa sexta-feira era para estar em tantos lugares. Nessa sexta-feira é onde os macumbeiros se preparam com as suas melhores oferendas para ir fazer os seus trabalhos nas encruzilhadas, nas mata-virgens, aonde os terreiros de macumba estão cheios e ali adorando a Satanás. Mas ainda a luz reina sobre as trevas. Ei, crente, nós não precisamos temer a macumba, nós não precisamos temer os tempos que nós estamos vivendo, porque maior é o que está com a igreja. Como o cantor aqui disse: tu és Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda há esperança, ainda há salvação pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. Segundo benefício, nos redimiu dos nossos pecados. E a palavra redimiu traz o significado de nos libertou dos nossos pecados. No livro de Romanos, capítulo de número 6 e versículo de número 6 está escrito:
pois temos conhecimento que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Ou seja, através da cruz de Cristo, nós estamos libertos de todo o pecado para desfrutar da sua maravilhosa graça. E eu vou falar aqui nessa noite, porque nós estamos vivendo uma geração de crente fraco. Nós estamos vivendo uma geração de crente que agora é tudo pela graça. Eu posso fazer o que eu quiser, que a graça me alcançou. Mas tome cuidado com essas heresias do diabo, que tem derrubado muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus. Porque nós temos que lembrar que a graça que nos alcançou matou o nosso velho homem na cruz do Calvário, juntamente com Cristo. Ou seja, o que eu fazia antes, eu não faço mais. Se eu mentia antes, eu não minto mais. Se eu me prostituía antes, eu não me prostituo mais. Se eu fornicava antes, eu não fornico mais. Se eu adulterava antes, eu não adultero mais. Se eu bebia antes, eu não bebo mais. Por quê? Porque a cruz de Cristo me libertou de todo o pecado. Cadê os que estão libertos pela cruz? Cadê os que estão libertos pela cruz? Nós chamamos Jesus. Glória ao nome de Jesus. A palavra do Senhor é tão poderosa que ela vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos vivendo uma época difícil, porque nós já estamos sim nos últimos tempos, nos últimos momentos da igreja na terra. A qualquer momento, eu ouvi um pregador pregando esses dias e ele dizia que Jesus não vai vir. Jesus já está vindo, e nós precisamos estar totalmente libertos pela cruz de Cristo, para que nós venhamos nos encontrar juntamente com Ele nos ares. Porque tem muitas igrejas aí fora que deixaram de pregar a palavra, abandonaram os princípios bíblicos. Mas eu ainda fico com a Bíblia, que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então Deus ainda virá buscar uma igreja santa, lavada e redimida no sangue de Jesus. Vocês estão aí, crente? Vocês estão entendendo o que o Senhor está nos transmitindo essa noite? Terceiro e último benefício, e aqui eu já oro, nos deu acesso diretamente a Deus. Através da cruz de Cristo, nos deu acesso diretamente a Deus. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor vai falar que havia um lugar chamado Santo dos Santos, no tabernáculo. E lá neste lugar estava a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus. Então havia o templo, havia um lugar santo, e ali no meio tinha uma espécie de véu, de cortina, que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E ali simbolizava aonde Deus estava, porque ali estava a Arca da Aliança. Só que não eram todos que tinham acesso a este lugar. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes que eram mediador entre Deus e o homem, eles tinham acesso ao lugar santo para fazer os trabalhos sagrados. Vocês estão entendendo? Mas eles não podiam passar o véu do lugar santo para o lugar santo do santo. Eles não eram permitidos. Havia o sumo sacerdote, e este sim era permitido entrar no lugar santo dos santos, que era o mais perto que o ser humano poderia se aproximar de Deus. Era no lugar santo dos santos, porque ali estava a Arca da Aliança. Só que não era todos os dias, não era todos os momentos.
não era todos os meses, mas a Bíblia vai dizer que era uma vez por ano, na festa do tabernáculo. Uma vez por ano, o dia mais sagrado para o judeu, até os dias de hoje. O sumo sacerdote fazia um sacrifício, e ali ele matava um animal, e ali derramava o sangue do animal. Aí sim ele podia entrar no lugar santo dos santos, para fazer o sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado de todo o povo de Israel. Então uma vez por ano, ele entrava no lugar santo dos santos, porque ele fazia o sacrifício, e através desse sacrifício ele tinha acesso ao lugar santo dos santos. Não eram todos que poderiam se achegar até Deus, não eram todos que poderiam conversar diretamente com Deus, mas aí chega o Novo Testamento, e agora o nosso sumo sacerdote não é mais humano, porque ele vem lá de cima, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agora ele vai ser o nosso mediador, mas não vai mais ser sangue de boi, não vai ser mais sangue de animal, mas agora vai ser o seu próprio sangue, o seu sangue precioso, e agora ele vai derramar o seu sangue pela minha e pela sua vida, e ali vai cair no livro que nós lemos, quando Jesus está lá na cruz, entregando o seu Espírito ao Pai, porque não foi Satanás que ganhou de Jesus, não foi a morte que ganhou de Jesus, ele não entregou o seu Espírito à morte nem ao diabo, ele entregou a Deus o seu Espírito, e quando ele diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, e quando ele vem a morrer, a Bíblia vai dizer que aquele véu que tinha lá no templo se rasga de cima para baixo. O interessante é que ele não se rasga de baixo para cima, mas ele se rasga de cima para baixo. Era Deus dizendo: o homem sozinho não poderia liberar o acesso diretamente a mim, mas agora com o sacrifício do meu filho na cruz do Calvário, eu estou liberando o acesso a mim, e agora não é mais uma vez por ano. Eu sinto Deus aqui, não é mais uma vez por mês, não é mais uma vez por semana, só basta aceitar o sacrifício do Messias. Ora labachore a camandora, labrachore a candaraia. Tu és maravilhoso. A Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou, e agora nós temos acesso diretamente a Deus. Antigamente tu precisava chegar a alguém para que esse alguém levasse a sua mensagem até Deus. Hoje o acesso a Deus está liberado. Sabe aquela oração simples que você faz lá lavando a louça? Sabe aquela oração simples que você faz lá trancado no seu quarto, só você e Deus sabe? Sabe aquela intimidade que é só você e Deus, coisas que ninguém sabe, o pastor não sabe, a pastora não sabe, o teu amigo da igreja não sabe, só você e Deus sabe. Esse acesso foi liberado pela cruz de Cristo, e hoje toda oração, todo clamor, toda súplica que é feita a Deus, a oração é levada até o seu trono. Você acredita nessa palavra? Se coloque de pé, adorando e glorificando ao nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 19, a Bíblia vai dizer que não há mais separação. Só que o mais interessante, que quando Jesus vem a ressuscitar no terceiro dia, e agora ele se apresenta aos seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que ele está sendo levado aos céus. No Evangelho de João, capítulo de número 14, verso 16, Jesus vai dizer: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Porém agora Deus não habita mais apenas numa arca. Agora Deus habita dentro da minha e da sua vida, pelo seu precioso Espírito Santo. E eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui para fazer nada de mim.
mas o Espírito Santo me toca. Se houver pessoas que realmente querem algo novo da parte de Deus essa noite, eu te convido a você deixar o seu lugar, sem vergonha, sem esperar alguém vir até aqui na frente, sem olhar se o seu irmão vai vir ou não. Mas se você quer algo a mais de Deus, uma intimidade nova, eu te convido a você vir até aqui no altar. Se tiver alguém, amém. Se não tiver, amém. Eu vou entregar essa oportunidade, vou orar e entregarei ao pastor dessa igreja. Mas se houver alguém que quer algo a mais de Deus, quer um verdadeiro avivamento genuíno do Espírito, hoje o acesso está liberado. A cruz pagou as nossas dívidas, a cruz nos libertou dos nossos pecados, a cruz nos deu acesso diretamente ao Pai. A cruz nos concedeu o nosso amado Espírito Santo, e nessa noite Ele está aqui neste ambiente. Se não tem ninguém, eu convido você a levantar a sua mão e falar algumas palavras comigo. Diga assim: Senhor Jesus, unja minhas mãos. E aí eu vou colocar na minha cabeça, se houver maldição, que caia por terra. Se houver obra de macumbaria, que caia por terra. Se houver enfermidade, que bata em retirada. Se você crê, coloque a mão na sua cabeça. Se você tem enfermidade, coloque a mão na enfermidade. E pelo poder do nome de Jesus, o milagre chegará para a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi liberada, Senhor. Eu estou aqui nessa noite como um profeta, Senhor, da tua palavra. E eu não quero fazer nada de mim, Senhor, nada de emoção. Que tu cresça, que o teu nome seja glorificado. Mas o Senhor recebeu essa oração, ó Pai. E eu declaro pelo poder do nome de Jesus, aonde houver, Senhor, obras de macumbaria, aonde houver obras de feitiçaria, aonde houver obras de magia negra, obras contrárias, Senhor, maldições, que nessa noite sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Que essa libertação alcance essas vidas, que a libertação alcance, Senhor, o familiar dessa mãe que tanto ora, Senhor, para o seu filho, para a sua filha sair dessa vida. Através da sua vida, Senhor, eu declaro libertação. Eu declaro libertação, ó Pai. Ah, Jesus, aquele crente que se encontra fraco espiritual, que o Senhor possa trazer o fortalecimento, o revestimento, Senhor, e que esta palavra, ela venha penetrar, Senhor, na divisão da alma e do espírito, e que o teu nome venha ser glorificado em nome de Jesus. E se você acredita e crê nessa palavra, levante a mão e glorifique ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.